Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André com mais uma videoaula, tá? E o tema de hoje é ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, tá? Então vou explicando, conforme for preciso vou parando, tá? Eu vou lendo, conforme for preciso vou parando e explicando, ok? Então vamos lá. Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Quando traçamos duas retas paralelas R e S e cortamos com uma transversal T, temos uma relação de igualdades e complemento nos ângulos formados, tá? Uma dessas relações é que os ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor, tá? Então olha lá, os ângulos A é igual a C, tá? Então olha aqui, ó, ângulo oposto A é igual a C, tá? Ó, o B é igual a D, ó, o B é igual ao D. O E é igual ao G, ó, o E é igual ao G, tá? E o F é igual ao H, ó, o F é igual ao H, tá? Então essa é a relação, tá? Dos ângulos opostos, certo? Então vamos continuar aqui com as relações, tá? Que ocorrem aqui. Vamos lá. Ângulos correspondentes. Dois ângulos correspondentes, formados por duas retas paralelas e uma transversal, são congruentes, isto é, são iguais, tá? Então olha lá, duas retas paralelas, tá? E uma transversal, tá? Então aqui, ó, os ângulos correspondentes, ó. Esse ângulo aqui, ó, A, ele é correspondente ao ângulo E, então ele é igual, tá? São congruentes. Olha aqui, o ângulo D, aqui embaixo, é igual ao ângulo H, ó, são correspondentes, tá? Correspondem à mesma posição. Ó, o ângulo B, tá? Ó, é congruente ao ângulo F, tá? E o ângulo C é congruente ao ângulo G, tá? Esses são os ângulos correspondentes, certo? Veja um exemplo, tá? Vamos lá. Ache o valor de x nos ângulos correspondentes. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Passou, tá? Ó. Então aqui, ó, o ângulo aqui, ele é 60 graus, tá? O ângulo correspondente é justamente o x aqui, ó, tá? Correspondem aos mesmos ângulos, ó, tá? Então, ó, o x vai valer quanto? 60, tá? Ó, observe que o x é correspondente ao ângulo 60 graus. Então, x é igual a 60 graus, tá? Vamos lá para outro tipo de ângulo. Ó, subir mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Ângulos alternos internos, tá? Olha lá. Dois ângulos alternos internos, formados por duas retas paralelas e uma transversal, são congruentes, tá? Isto é, eles são iguais, tá? Então, o que significa alternos internos? Ó, internos é porque eles estão aqui na parte de dentro, tá? Ó, eles estão aqui na parte de dentro. E alternos é porque está um de cada lado, ó. Então, olha aqui, ó, o ângulo D, ele é alterno interno ao ângulo F, tá? Portanto, eles têm o mesmo valor, ó, D é igual a F. Ó, o ângulo C, aqui, ele é alterno interno ao ângulo E, ó, tá? Então, eles são iguais, ó, C igual a E, tá? Então, vamos observar aqui um exemplo, tá? Ó, observe o exemplo, ache o valor de x, tá? Então aqui nós temos dois ângulos alternos, tá? Um de cada lado, interno. Se esse ângulo vale 150, quanto que vai valer o x?
tá? Então, perceba que os dois ângulos são alternos internos, portanto, x é igual a 150, tá? Ó, 150, x igual a 150, certo? Vamos para o próximo tipo de ângulo. Subir mais um pouco. Ângulos alternos externos, tá? Ó, primeiro nós vimos os internos, agora são os externos, tá? Dois ângulos alternos externos formados por duas retas, tá, paralelas e uma transversal também são congruentes, tá? Então observe, ó, eles são alternos, ó, um de cada lado, só que eles estão, aqui nesse caso eles são externos, ó, eles não estão aqui do lado de dentro, tá? Então eles são externos, ó, tá? Então aqui, ó, A, tá, é igual a G, tá? Porque eles são alternos externos, então eles são iguais. Aqui o ângulo B, tá? É alterno externo ângulo H. Então o ângulo B é igual ao ângulo H, tá? Vamos observar aqui o exemplo. Observe o exemplo. Descubra o valor de x no ângulo designado, tá? Então perceba aqui, ó, eu tenho um ângulo de 30 graus, tá? E aqui eu tenho o ângulo alterno a ele, tá? Externo, ó, tá? Então, portanto, ele vai ter quanto? O valor de x, tá? Vai ser 30 graus, tá? Veja que este ângulo, ele é alterno externo. Então, como o ângulo é de 30 graus, o valor de x é 30 graus, certo? Vamos continuar aqui. Outro tipo de ângulo. Vamos lá. Ângulos colaterais internos, tá? Dois ângulos colaterais internos, formados por duas paralelas e uma transversal, são suplementares, ou seja, tá? O que significa suplementar? Sua soma vale 180, tá? Então, quando eu, olha só, colaterais é que eles estão do mesmo lado, tá? E internos é que eles estão na parte de dentro, tá? Então, olha só, o ângulo D, tá? Ele é colateral interno ao ângulo E. Então, eu tenho que somar os dois, tá? Então, ó, D mais E é igual a 180 graus, tá? São suplementares esses dois ângulos. E agora do outro lado aqui, ó, os dois ângulos colaterais internos, tá? C e F, tá? Ó, C é colateral interno e F também é colateral interno. Então, portanto, C mais F vai ser igual a 180 graus, tá? Então, vamos lá ver o exemplo de como a gente calcula isso, tá? Ó, veja o exemplo. Calcule o valor de x. Então, aqui eu tenho 70 graus, tá? E eu tenho o ângulo aqui, colateral interno, x. Ó, como os ângulos são colaterais internos, eu devo somar os dois ângulos e deixar igual a 180. Então aqui eu vou montar uma equaçãozinha, ó. X, né? Mais 70 vai ter que ser igual a quanto? Igual a 180 graus, tá? Então, o 70, né? Eu tenho que passar ele para lá. Então vai ficar x igual a 180, é mais 70 graus, né? Vai passar para cá, vai ficar menos 70. Então, 180 graus menos 70 é igual a 110 graus. Então, x é igual a 110 graus, tá? X igual a 110 graus, porque 110 mais 70 dá 180, certo? Vamos para o próximo tipo de ângulo, tá? Agora são os ângulos colaterais externos, tá? Então perceba que primeiro nós vimos aqui os internos, né? E agora nós estamos vendo os ângulos externos, colaterais, quer dizer, que estão do mesmo lado. Tá? Então vamos lá. Dois ângulos colaterais externos formados por duas paralelas e uma transversal são suplementares, ou seja, sua soma vale 180, tá? Então fica valendo a mesma coisa que o interno, tá? O externo. Então olha lá, A, ele é colateral externo ao H, né?
Então A mais H dá 180. E o B aqui, ele é colateral externo, né, junto com o G. Então B mais G vai ter que dar 180. Agora vamos ver o exemplo para fixar. Vamos lá. Veja o exemplo. Ache o valor de A no ângulo pedido, tá? Então a letra não precisa ser só X, tá? Letra é uma incógnita, pode ser qualquer letra. É uma representação, né, de um número que eu vou colocar no lugar da letra, tá? Então olha lá. O A, tá? Ele é o colateral, ó, do mesmo lado externo, tá? Tá do lado de fora. Então o A, ó, mais 110, tá? Vamos lá, ó. Como os ângulos são colaterais externos, eu devo somar os dois ângulos e deixar igual a 180 graus, tá? Então, ó, A mais 110 graus igual a 180. Ó, o mais 110 tem que passar para o outro lado, então fica A igual a 180 menos 110. 180 menos 110 é igual a 70 graus, tá? Portanto, A é igual a 70 graus, certo? Então, agora com essa explicação, tá? Vocês vão lá na plataforma fazer os exercícios, tá? Espero ter ajudado. Muito obrigado pela atenção de todas. Fiquem com Deus e tchau, tchau.